Pós-derrota do Flamengo para o Peñarol na Copa Libertadores de América, torcida do Flamengo xinga o técnico Tite e está cogitada uma saída do treinador. O Flamengo marcou uma reunião com o técnico e cobranças vão vir. O certo é, Flamengo, se quiser chegar até as semifinais, vai ter que jogar muita bola. Vem comigo, nação rubro-negra, se inscreve no canal, deixa aquele like, aciona o sino das notificações e não pule sequer uma parte do vídeo, porque você assistindo até o final é muito importante para o vídeo, valeu? Então vamos de notícias do Flamengo, já vamos começar falando do jogo, do terrível jogo do Flamengo ontem. O que aconteceu com o Flamengo ontem? Cara, o Tite não chegou no Flamengo ainda, né? Aquele técnico campeão do Corinthians que nós vimos, campeão do Inter, do Grêmio, chegou até a ser campeão com a seleção brasileira, ele praticamente não chegou no Flamengo ainda. E o que acontece? O treinador foi xingado, muito xingado, né? E, cara, eu acho que, na minha opinião, o clima do Tite com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, já não era bom, né? Pra falar a verdade. Agora começou a ficar pior, porque o Flamengo não acertou nada ontem. Foi o pior jogo do Flamengo taticamente de todos os jogos. A ESPN Brasil fez um levantamento aí, fez uma análise técnica do jogo. Foi o pior jogo do Flamengo. O Flamengo foi pior em todos os requisitos do jogo. Defensivamente, no meio de campo e no ataque. O Flamengo não acertou nada. E teimosia do treinador, né? Por quê? O que acontece? De La Cruz, lógico que tem que voltar. O Léo Ortiz jogando um futebol lindo. O Léo Ortiz joga muito. O que o Tite fez? Deixou o Léo Ortiz no banco. O Eric Pulgar não é de hoje, é bom jogador, não é de hoje que ele vem jogando mal, né, gente? Há muitas partidas o Eric Pulgar já não é o mesmo jogador, já vem jogando muito mal há várias partidas. Mas o que aconteceu? O técnico optou por colocar o Eric Pulgar e deixar o Léo Ortiz no banco. Quando todo mundo pensava que ele ia sacar o Eric Pulgar e colocar o Léo Ortiz e o De La Cruz, ou então o De La Cruz no banco, mas deu no que deu, a teimosia do Tite, né? Flamengo jogou mal mesmo. Mas todos vão comentar, mas a posse de bola, o Flamengo terminou o jogo com quase 80% de posse de bola, sim, terminou o jogo sim, com quase 80% de posse de bola, mas e efetivamente? Efetivamente o Flamengo não produziu quase nada e quando produziu não conseguiu fazer. Por quê? Porque o time não foi efetivamente no chute, não foi efetivamente na hora de fazer o gol. Tem que saudar o goleiro do Uruguai também, o Agüero, pegou muito, defendeu umas bolas lá que foi bem também o Peñarol, mas aquela coisa, foi só 1-0. Ainda bem que foi só 1-0, porque se fosse 2-0 já não tinha jeito de reverter lá no Uruguai. Mesmo assim, o Flamengo tem que abrir o olho, porque o Peñarol é algoz de algumas façanhas contra o Flamengo. O Peñarol, em 5 jogos contra o Flamengo em Libertadores, ganhou 4 e empatou 1 jogo. Então é bom o Flamengo ficar de olho. Tabu tá aí. Tabu foi feito para quebrar. O Flamengo tem que quebrar esse tabu lá no Uruguai. E vocês aí, comentem embaixo. O Flamengo deveria demitir o técnico Tite? Porque internamente todos falam que o Felipe Luiz vai ser o sucessor do técnico Tite. Mas tem técnicos aí livres no mercado, como vou dar uma opção aí se o time
se os dirigentes quiserem contratar o Luiz Castro, aquele mesmo que passou pelo aquele Botafogo pipoqueiro do ano passado, ele está livre no mercado. O Al Nassr demitiu o técnico Luiz Castro. Mas será que começava o Flamengo a abrir mão do Tite e contratar o Luiz Castro? Pelo menos o Botafogo do Luiz Castro era bem efetivo, né? E ofensivo. O time não jogava retrancado. Era um time para frente. Não é igual do Botafogo de hoje, do Arthur Jorge, que joga o Botafogo de hoje ainda, no meu ponto de vista, ainda é melhor que o do ano passado. Mas e aí? Será que o Luiz Castro encaixaria no Flamengo? Lembrando que é só uma opção que eu estou dando aqui de técnico livre no mercado. O Luiz Castro, recentemente, faz 8 dias que foi demitido do Al Nassr. Mas, infelizmente, o Tite ainda está no Flamengo, mas vai ter uma reunião aí nos próximos dias. Bem, pessoal, o Gabigol, vou explicar aqui para vocês o Gabigol, porque o Gabigol, ele sentiu uma fadiga muscular, por isso que o Gabigol não foi pro jogo. Sentiu uma fadiga muscular, cara. Engraçado isso. Jogador de futebol recebe bem, muito, e aí sente uma visgada na coxa, não pode jogar. Você vai numa pelada, você machuca, você joga machucado, você fica até o fim da partida, aí o jogador profissional não pode ficar. Não estou aqui colocando o profissional com o amador, mas para vocês verem a diferença, né, gente? O jogador de futebol é muito mimado. E o seu Gabriel Barbosa, infelizmente, ele tá aí indo para um fim triste, que a gente já viu muitos jogadores passarem por isso, né? O Luiz Adriano, que jogou no Palmeiras. Vou colocar outra aqui. Vamos lembrar do Carlos Eduardo, que jogou no Flamengo. E vários outros aí. Então o Gabigol está indo no mesmo caminho, aquele jogador que não quer mais nada com a vida. Infelizmente, aos 28 anos, o Gabriel está deixando de ser ídolo para sair por as portas do fundo do Flamengo como... Claro, todos vão lembrar dele, mas infelizmente o Gabriel não está correspondendo e merece sim. Se o Landim deu um ano de contrato, se ele renovar bem, que seja feliz no próximo ano. Mas se ele não renovar, que vá com Deus. Infelizmente, é um a menos hoje. Hoje ele é um a menos. Se fosse 2 temporadas para trás, fazia parte do jogador que ia fazer falta. Mas hoje, infelizmente, é um a menos no Flamengo. E as notícias não param, porque os jornais uruguaios hoje estão eufóricos aí com a vitória do Peñarol e já colocaram lá na capa: ele, campeão do ciclo, espera o Flamengo. Ou seja, o time do Uruguai vai esperar o Flamengo contente e ansioso para a classificação. O técnico Tite falou: eles veio aqui e ganhou de 1-0. A gente pode ir lá e pode reverter o placar. Então, Tite, coloca o máximo de jogadores que você tiver, mas não faça o que você fez ontem. E daí sim, ganhando, nem que seja nos pênaltis, o que vale é avançar. E com isso eu me despeço do vídeo de hoje. Nação Rubro-Negra, muito obrigado pelo carinho de vocês. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, ganhando ou perdendo.